dia a todos. Podemos ir abrindo em Êxodo 25. Creio que uma boa parte já estava a contar, né? Portanto, estava no grupo da igreja ontem. Depois no grupo qual seria o nosso texto para hoje. Então vamos estar ali em Êxodo. E antes de lermos, fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta simples e que toda a gente, acho que vamos concordar na resposta. O que é necessário para se construir uma casa? O que é que acham que é necessário? 4 coisas. Podíamos... Mas vocês estão logo a pensar no fim, antes do dinheiro. Antes. Primeira coisa que é precisa. Antes do projeto. Ei, vocês são tão... Antes de tudo isso, o que é preciso? Calma, tem que nascer daí. Primeira coisa que é preciso é haver vontade. Haver alguém que queira construir uma casa. Não vamos... São 4... Claro que nós podíamos pôr muitos no meio, muitas coisas ali no meio. Mas a seguir, assim, eu acho que são as 4 mais importantes. A seguir à vontade, então, é preciso o quê? Terreno, esqueçam o terreno. Está pressuposto. Depois a seguir à vontade. Antes ainda do dinheiro. Projeto. É claro que geralmente antes do projeto já se faz contas para ver se tem dinheiro. Isso é certo. Mas vamos deixar em termos temporais, na aplicação, o dinheiro vem depois. Também já se começa a gastar antes, eu sei. Vocês também não sejam tão preciosistas. Estão-me a estragar a ilustração. Não, mas acho que vão entender. Então, depois a seguir ao projeto, é preciso o quê? Pronto, também o dinheiro, mas o dinheiro para comprar... No ponto de vista depois concreto, é preciso uns materiais, não é? A areia, o cimento, a água. E por fim, o ferro. Senão era como o outro, não é? O chamado ferro corrido, que à medida que iam enchendo as vigas, isso era quando estava antigamente que havia empreiteiros que trabalhavam assim. Para o dono ver, se o dono aparecesse, eles tinham lá sempre o ferro, mas à medida que iam pondo a massa, iam puxando o ferro para o lado, que era para poupar no ferro. Então, mas é preciso os materiais e depois, se tivermos tudo isto, o que é preciso para pôr a casa? Os materiais não se usam sozinhos. É preciso o quê? Mão de obra e, desejavelmente, qualificada. É preciso habilidade, é preciso ter mãozinhas para construir a casa. É óbvio, como eu disse, nós podíamos pôr, há muito mais coisas, mas hoje vamos ver estes 4 pontos em relação, não propriamente à construção civil, mas vamos para pensar em relação à igreja. Porque a Bíblia diz-nos que a igreja é como uma casa, é uma imagem que é usada para nós entendermos aquilo que é a igreja. E a igreja é a casa de Deus, não é uma casa qualquer. E nós vamos ver estes 4 pontos, porque a igreja como casa de Deus, ela nasce da vontade de Deus, começa aí. Deus quis construir e edificar a igreja. Ela é edificada segundo o projeto de Deus. O projeto é de Deus também. E ela é edificada segundo esse projeto. E depois, ela, por um lado, é construída com os dons naturais, os materiais, as coisas físicas que Deus nos concede. Os dons materiais. E, por outro lado, ela é edificada com os dons espirituais que Deus nos concede também. As 2 coisas são necessárias. E esta, hoje é a primeira pregação de 2, porque eu quando comecei, como estamos entre séries, né, estamos a pregar livre, ou seja, cada pregador está a pensar naquilo que quer pregar, e eu estava a pensar, e eu inicialmente comecei a pensar apenas em falar sobre os dons espirituais, mas depois, à procura de textos, do texto que usaria, o texto base, fui até Êxodo. E então depois transformou-se de uma pregação, transformou-se em 2, em que hoje nós vamos partir da base de que a vontade é de Deus, o projeto é de Deus, mas hoje vamos focar nos dons naturais, aquilo que é necessário ser usado e aquilo que Deus dá, que são os dons naturais, ou seja, os nossos talentos, as nossas coisas, o nosso dinheiro. E na próxima, sensivelmente daqui a um mês, vamos então focar nos dons espirituais. A capacitação que nos é dada, concedida pelo Espírito Santo,
uma capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo para participarmos na construção desta casa. Então hoje vamos focar-nos nos dons naturais e na próxima nos dons espirituais. E Êxodo, eu não sei se lembram, mas eu depois fui ver lá os meus arquivos, eu já preguei várias vezes em Êxodo há não muito tempo, há 3 anos, sensivelmente 3 anos atrás, nós já vimos várias coisas, e Êxodo dá e por isso nós podemos focar vários aspectos. E hoje vamos focar da construção da Casa de Deus, porque é um dos... Êxodo nós podemos dizer que é também, em boa medida, a história da construção da Casa do Santuário de Deus, do Tabernáculo. E o que é que acontece em Êxodo, antes de nós lermos o nosso texto? Deus salva o povo de Israel, não para os deixar sozinhos no deserto, né? Tirar do Egito e depois dizer, olha, vivam a vossa vida aí como vocês quiserem, sozinhos, à vossa maneira. Não, Ele tira-os para fazer deles o seu povo, a sua propriedade peculiar, como Ele diz. Não para ter um relacionamento distante com eles, mas para habitar no meio deles. É isto que Deus diz, que Ele queria habitar no meio do seu povo. E para isso era necessário uma casa para Deus habitar. Obviamente, não que Deus precisasse de um sítio quando não tivesse onde dormir, nós percebemos isso, mas Ele queria um local para habitar no meio do seu povo. E logo depois de estabelecer o pacto, nós temos ali, se seguirmos a ordem de Êxodo, né? Eles saem do Egito, vão até ao Sinai, param no Sinai, Deus dá os 10 mandamentos e dá algumas leis, dá logo ali os princípios base para estabelecer uma aliança com o seu povo. O que acontece, e essa aliança é ratificada no capítulo 24. E em que Deus faz este pacto. Eu salvei-vos do Egito, estas são as minhas condições, eu quero que vocês sejam o meu povo. Então Deus passa, digamos, a bola para Israel, e Israel, nós queremos obedecer a todas as palavras que nos tens falado, nós queremos entrar neste pacto contigo. E então, é então que Deus manda, chegamos ao capítulo 25, e Deus manda construir o santuário, este local, que seria o local de encontro, em que Deus se manifestaria, se estaria ali no meio, e depois o santuário, o tabernáculo era para estar mesmo no meio, quando o povo acampasse, ele ficava no meio do acampamento, as tribos espalhavam-se à volta, e Deus mandou construir um santuário para si. Então vamos ler agora então o nosso texto, capítulo 25 de Êxodo. Obrigado. Capítulo 25, do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardónicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Então o primeiro ponto que nós acabamos de ler é claro. O tabernáculo partiu de Deus, foi vontade de Deus. No versículo 8 nós lemos, Deus quis construir um santuário para si, o tabernáculo. A ideia não partiu de Moisés ou do povo, a ideia partiu de Deus. E junto com a vontade vem sempre o propósito, porque há bocado não falámos, mas à partida ninguém quer construir uma casa para deixar a casa vazia, né? A casa é construída para habitar nela. E junto com a vontade vem então o propósito. E o propósito de Deus era habitar no meio do seu povo. Ele diz, façam, é para fazer o santuário, o tabernáculo, para eu habitar no meio do meu povo. E a igreja, como eu já disse, a igreja é a casa de Deus. Não precisam de abrir, é um texto muito conhecido, mas eu vou ler. Efésios 2, 19 a 22, diz assim. Assim
que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, e nós podíamos, há muitos textos que nós poderíamos usar para reforçar esta ideia de que o Novo Testamento aponta exatamente o tabernáculo e o templo como uma ilustração daquilo que é a igreja. Podíamos pensar em Jesus quando diz: eu sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Podíamos ir para Coríntios, e teríamos muitos textos, mas eu escolhi este porque resume algumas ideias. É o Novo Testamento, então, que mostra que o tabernáculo, o templo, era já uma ilustração daquilo que seria a igreja. Já não um tabernáculo físico, mas um espiritual. Não uma casa visível com o olho, no sentido de nós vermos paredes e teto, mas um tabernáculo, uma casa espiritual, em que o alicerce, como nós lemos, é o ensino dos apóstolos acerca de Jesus Cristo. E que ele mesmo, Jesus, é a pedra que sustenta todo o edifício. O propósito continua a ser o mesmo, mas é estendido. O propósito continua a ser que Deus habite no meio do seu povo. Mas no Velho Testamento, lá com Israel, Deus habitava, mesmo assim havia uma separação, porque Deus habitava no tabernáculo e o povo estava à volta. Nesse sentido, Deus habitava no meio, estava presente. Mas o objetivo de Deus agora ainda vai mais longe, mais fundo, é mais extenso, porque Deus habita dentro. Não é só no meio do seu povo, mas dentro do seu povo. No seu povo, a própria igreja como um edifício, Deus habita nela. Não é um espaço separado de nós, em que nós estamos fora do espaço, como os israelitas estavam fora do tabernáculo, e que Deus estava no tabernáculo, e que só entrava lá o sumo sacerdote uma vez por ano, no lugar onde Deus realmente se manifestava. Não, agora Deus habita naqueles que são seus, pelo seu Espírito, como nós lemos. Nós, como eu preguei há cerca de 3 anos, nós, o tabernáculo, nós somos o tabernáculo agora. Nós não estamos fora do tabernáculo, nós somos o tabernáculo, nós somos o local onde Deus habita. Então, o objetivo é o mesmo, só que é mais extenso, mais profundo, é mais alto, mais incrível. E o projeto é Deus. Se a vontade é de Deus, nós já vimos que a vontade é de Deus, o projeto é de Deus também. Claramente aqui, voltando a Êxodo, versículo 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Deus disse o que queria construir e como queria que fosse feito. E nós, se agora fôssemos virar as páginas daqui para a frente, do capítulo 25 até ao final do capítulo 30, Deus dá as instruções de como tudo devia ser feito. Deus diz: façam isto, e desta maneira vai ser ter estas dimensões, usem este material, isto. Dá instruções para cada aspecto do tabernáculo. Do capítulo 36, depois já há aquele evento, aquele episódio da adoração do bezerro, que fica aqui no meio, mas depois, a partir do capítulo 36 até ao 39, é descrito como tudo foi feito. Então, do 25 ao 30, Deus dá as instruções. E depois, do 36 até ao 39, é descrito como tudo foi feito. É uma repetição. E fizeram assim, com aquela madeira, com aquela dimensão, e tudo é relatado novamente. E depois, do final do capítulo 39 e o capítulo 40, é descrito como o tabernáculo foi levantado por Moisés. E sempre com aquele refrão: segundo tudo o que Deus dissera. Então nós vemos que o projeto era de Deus e foi executado como Deus tinha dito, segundo as ordens de Deus. E assim como o tabernáculo, o projeto de Deus para a igreja, ou melhor, o projeto da igreja é de Deus. Deus diz como é que a sua igreja é edificada.
E isto aqui é uma nuance interessante, porque Deus não diz só como a sua igreja deve ser edificada, Deus diz como a sua igreja é edificada, porque em grande medida a igreja é edificada por Deus e ela vai ser edificada exatamente como Ele quer que ela seja. Deus vai fazer a obra perfeita, apesar de nós. Mas Deus também nos diz como é que nós devemos colaborar, qual é a nossa parte, mesmo com as nossas falhas e nossas desobediências, Deus diz como deve ser a nossa colaboração na sua edificação. E nós vamos falar um pouco, eu creio, espero, que depois aprofundemos um pouco mais na próxima pregação sobre os dons espirituais. Então, a vontade é de Deus, o projeto é de Deus. Chega agora a vez dos materiais. Nós vamos voltar aqui ao capítulo 25 de Êxodo. Deus diz que manda Moisés dizer ao povo para trazer ofertas. Eram precisas as coisas. Deus queria construir o tabernáculo, mas eram precisas as coisas. E a primeira coisa que nós notamos no versículo 2 é que Deus queria que a oferta fosse voluntária. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. E nós, como dá para ver mais à frente, aqui o homem, quer dizer, era homens e mulheres, porque todos participaram, todos ofereceram, e aqui homem é uma expressão que tem o objetivo de falar de todo o povo, porque depois nós vemos todo o povo, homens e mulheres, a participarem. Então Deus queria que as ofertas fossem dadas de livre vontade, fossem espontâneas, fosse uma oferta que cada um desejasse oferecer. E o que é que eles deviam trazer? Eles deviam trazer, antes das coisas em particular específicas, eles deviam trazer daquilo que era deles. A ideia é, tragam algo que é vosso para oferecer ao Senhor. Mas será que Deus precisava das coisas deles? Não podia o Deus que abrir o mar vermelho, o Deus que simplesmente pela ordem, pela palavra da sua boca, criou todas as coisas, todo o universo. Deus precisava, de alguma maneira, das coisas dos israelitas. Deus não podia simplesmente dizer ou estalar os dedos e aparecer o tabernáculo mais espetacular que alguma vez pudesse aparecer na terra. Claro que sim. Mas Deus queria que o local onde se encontraria com o seu povo fosse construído com a colaboração deles. Deus queria que eles participassem, que eles trouxessem daquilo que era deles, que eles trouxessem para a construção deste local. E o que é que eles deviam trazer? Nos versículos 3 a 7 nós temos a lista. Eles deviam trazer ouro, prata, cobre e pedras preciosas, tecidos valiosos, peles de animais e madeira nobre, azeite e especiarias. Eram vários tipos de coisas e todas elas, umas mais, outras menos, mas todas elas valiosas. Porque quando fala aqui de tecidos, de azul e púrpura e carmesim e linho fino, isto era tudo coisas que custavam muito dinheiro naquela altura. Não é como nós vamos ali às lojas da Inditex e compramos tudo e mais alguma coisa. E também, claro, que a qualidade não é a mesma. Isto eram coisas que eram boas e que eram caras. Naquela altura isto não era uma coisa simples, coisas banais do dia-a-dia. Era isto que eles deviam trazer para a construção do tabernáculo. Mas agora entra aqui uma coisa muito interessante. Mas de onde é que elas tinham vindo? Qual era a origem das coisas que eles deviam trazer? Nós vamos desfolhar um pouco para trás, para o capítulo 3, e vamos ler um versículo. Êxodo 3, 21 e 22. Quando Deus fala com Moisés ali na sarça, por meio da sarça ardente, Deus diz-lhe isto a certa altura. 3, 21 e 22. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas e despojareis ao Egito. Aqui um parêntese muito... Eu sei que alguns ouvem, seguem a pregação de algumas igrejas, vão ouvindo na internet. Alguns já terão ouvido. Há uma pregação muito interessante que pega parte daqui, que é de Tiago Cavaco, que parte, mas vai para outro caminho,
muito interessante também. Eu recomendo a audição dessa pregação, mas a ideia é a mesma, mas depois é desdobrada de outra maneira. Por isso, quem quiser, saindo do Egito com Guito, alguns já terão ouvido. Mas, o que é que nós lemos aqui? Aquilo que eles tinham, aquilo que Deus diz para eles ofertarem, as coisas valiosas que eles tinham vindo do Egito. E só também é interessante notar que isto é em cumprimento de uma promessa, de uma profecia, de uma promessa que Deus tinha feito, nós não vamos lá, mas tinha feito a Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, nós podemos ler, Deus já tinha dito a Abraão, os teus descendentes irão ser feitos escravos durante 400 anos, mas depois vão sair com muita fazenda, com muitos bens. Isto já tinha sido uma promessa feita a Abraão. E agora Deus estava a cumprir. Deus estava a dizer isto a Moisés, que para eles, quando saíssem, eles pedirem, eles iriam sair do Egito com muitas coisas, com ouro, com prata, com vestidos, e iriam despojar o Egito. Eles tinham servido, os israelitas tinham servido os egípcios por muitos anos. Não propriamente totalmente 400 anos como escravos, não foi o tempo todo como escravos, mas muito tempo, nós não sabemos exatamente quantos anos, mas muitos anos eles tinham servido os egípcios, o Egito, como escravos. E por isso, eles não tinham sido pagos. Por o seu trabalho, eles não tinham sido pagos durante esse tempo. Agora, Deus fazia com que eles não saíssem do Egito de mãos vazias. Deus fez com que eles saíssem de mãos cheias, com valor, podemos dizer, de alguma maneira, uma recompensa pelo tempo da escravidão. Mas o ouro, a prata e os vestidos caros que eles pediram, e é muito interessante aqui esta expressão, eles pediram, mas se nós olharmos para a situação, nós vamos perceber que era um pedido em que os egípcios estavam já bastante motivados para dar, não é? Porque tinham sofrido as 10 pragas e eles queriam que os israelitas saíssem o quanto antes, porque estavam com medo de que as pragas continuassem. Então, quando eles pediram, eu acho que eles entenderam a mensagem. Os israelitas pediram e eles, sim senhor, é tudo o que quiseres, podes levar. E atenção, isto é simplesmente... até do ponto de vista humano, se fôssemos por aí, era justo, era só justo que eles saíssem de lá com paga pelo trabalho que tinham feito ao longo dos anos. Mas estas coisas, estes bens que eles pediram aos egípcios, eles quando pediram isto, eles estavam a despojar, eles estavam a tirar esta riqueza do Egito e a passá-la para mãos de Israel, dos israelitas. No fundo, era Deus que lhe estava a dar todos aqueles bens. Foi Deus que tornou possível, que deu todas as circunstâncias necessárias e que tornavam possível eles pedirem aquelas coisas e os egípcios darem-lhe aquelas coisas. As riquezas do Egito, que eram usadas no Egito para alimentar o sistema do Egito, para manter a máquina do Império Egípcio a funcionar. Aqueles bens que eram usados para adorar os deuses, porque eles também usavam daquilo para oferecer aos deuses, para cultuar aos deuses. Ou seja, todas estas coisas preciosas que eram usadas para o sistema do Egito, agora seriam usadas para construir um tabernáculo, para construir um santuário para adorar ao Senhor Deus de Israel. Se nós pensarmos nisso, que Deus, quando pede, está a pedir aquilo que Deus já lhes tinha dado e que tinha sido tirado ao Egito, nós percebemos que há aqui uma transferência. Aquilo que seria usado no Egito para cultuar os deuses do Egito, para alimentar o sistema do Egito, que era contrário a Deus, seria agora usado para cultuar a Deus, para construir o santuário que seria o lugar onde o povo de Deus iria adorar o Senhor, o Deus de Israel. Mas isto leva-nos agora, se nós voltarmos, vamos outra vez para o capítulo 25, podemos ir outra vez para o capítulo 25. Mas qual foi o primeiro uso que os israelitas deram a todo este ouro e prata e vestidos que eles trouxeram do Egito? Alguém quer... Qual foi o primeiro uso que eles deram a tudo isto que saquearam, com que despojaram o Egito? A primeira coisa que eles fizeram foi construir o bezerro de ouro.
No capítulo 32, né, logo a seguir, Deus faz, até o 30, faz a enumeração, Deus diz como é que as coisas deviam ser feitas. Moisés está há muito tempo lá em cima do monte e os israelitas começam a achar que é tempo demais. E o que é que eles fazem? Nós não vamos ler por só uma questão de tempo, mas nós lemos lá no capítulo 32. Eles tiraram os pendentes, o ouro que estava nas orelhas deles, das mulheres e dos filhos, e deram a Arão para Arão construir um bezerro, para fazer um bezerro, para eles adorarem um bezerro. Então se vimos que Deus estava a transferir os bens do Egito para os israelitas, para que eles pudessem construir um tabernáculo para adorar a Deus, o que nós vemos agora é que os israelitas estavam a usar o ouro que devia ser oferecido para o santuário de Deus para adorar um ídolo. Estavam a fazer o caminho inverso. Em certa medida, nós já quase poderíamos dizer que mais valia o ouro não ter saído do Egito. Se era para construir um bezerro, para eles adorarem um ídolo, mais valia ter ficado no Egito. Mas foi isto que aconteceu. O primeiro uso que eles fizeram foi para adorar um bezerro. Algo que Deus tinha dito nos 10 mandamentos que não era para fazer. E foi isso a primeira coisa que eles fizeram. Mas o que é interessante é que este episódio também, como Deus faz muitas vezes, Deus transforma aquilo que é mau em bom. Porque ao lermos Êxodo parece que faltava qualquer coisa. Faltava a motivação certa aos israelitas para eles ofertarem. Eles nem não estavam no ponto certo que deviam estar para ofertarem a Deus. Então, um pouco depois, logo a seguir, praticamente logo a seguir ao episódio, ou na sequência, melhor dizendo, na sequência do episódio da adoração do bezerro, Moisés repete o que Deus tinha dito acerca das ofertas. Nós, se formos lá um pouco mais à frente, no capítulo 35, Moisés torna a dizer, torna a relembrar aquilo que Deus tinha dito, para trazerem as ofertas e que ofertas deviam ser trazidas para a construção do tabernáculo. E então nós lemos lá, para quem quiser, isto fica para quem tiver interesse, são alguns capítulos, por isso não daria para ler aqui tudo, mas depois leiam em casa. Então eles começam a trazer ofertas. Depois de adorarem o bezerro, de Deus os castigar, de todo aquele episódio, eles começam a trazer. E trazem, nós se formos ao capítulo 36, e eles começam a trazer tantas coisas que chega a um ponto que aqueles que estavam a recolher as coisas vão ter com Moisés e dizem: Moisés, calma, já não temos sítio, não dá para receber. São coisas demais. Diz ao povo para não trazer mais, que já temos mais do que suficiente para construir. Eles passaram de ofertar para o ídolo, eles passaram a dar para a construção do santuário, de tal maneira que foi preciso dizer: olha, parem. Isto é um problema que nós costumamos ter connosco, não é? Parem de dar, não deem mais, já demos demais. Mas era o que estava a acontecer. Eles deram de tal maneira que foi preciso mandar parar. Mas o que é que mudou? O que é que os levou a ofertarem? E nós já falámos, já começámos a falar sobre a razão, qual foi a motivação, a motivação que faltava, aquilo que mudou a atitude deles. Depois deles fazerem e adorarem o bezerro de ouro, Deus disse a Moisés: eu vou destruir este povo. Eles são obstinados, são teimosos, são rebeldes. Eu vou destruí-los e vou fazer um novo povo a partir de ti, Moisés. Então, mas o que é que nós vemos lá, se nós lermos? Moisés intercede por eles e diz, e pede para Deus não fazer isso, e dá vários motivos. Ele intercede pelo povo e Deus ouve Moisés. Mas Deus diz: ok, não vou destruí-los, mas eu já não irei no meio deles. Vou mandar um anjo, mas eu já não vou no seu meio. E Moisés volta a interceder por eles e também por ele e pelo povo, pelo resto do povo. Porque Moisés basicamente diz: olha, se tu não fores connosco, se tu não fores no nosso meio, ou seja, se tu não vieres no santuário que nós vamos construir para tu morares no nosso meio, mais vale nós ficarmos aqui, não nos faças subir daqui. E então nós vemos que Deus ouve Moisés ou seja, o que Deus estava a dizer é: o santuário já não seria preciso, o tabernáculo já não iria ser construído porque ele já não habitaria, já não ia no meio do povo de Israel. Então, mas Moisés não desiste e clama a Deus que vá com ele, que vá no seu meio, e Deus ouve novamente Moisés e promete a sua presença no meio do seu povo.
E é aqui, depois desta sequência, depois de eles verem que era justo que fossem castigados, que fossem destruídos, que era justo que Deus não continuasse no seu meio, que Deus dissesse agora já chega, eu vou-me ausentar de vocês. É depois disto que o povo, perante a graça e o perdão de Deus e da promessa da sua presença no futuro, o povo responde ofertando até mais do que era preciso. E nisto temos muitas coisas que nos ensinam acerca do que deve ser a nossa atitude e a nossa disposição na edificação da igreja. Em primeiro lugar, nós também somos chamados a termos uma oferta voluntária. A tua oferta não deve ser contrariada, não deve ser simplesmente ou porque os outros veem, ou porque tem que ser, ou porque é suposto. Não, a ideia de Deus quer mais do que isso. Deus quer que seja uma oferta voluntária, que o teu coração, que a tua mente, isto, um pequeno parênteses, às vezes, nem sempre, isto não desce sobrenaturalmente, geralmente. Às vezes nós precisamos de contrariar a nossa tendência, ou seja, nós precisamos de mortificar a nossa vontade de não dar, mas o objetivo é que seja algo voluntário, que nós entendamos o porquê e que demos voluntariamente, que ofertemos voluntariamente. E a pergunta que deve estar a fazer, que devíamos, seguindo a ordem daquilo que aconteceu, a pergunta que deve surgir na nossa cabeça é: então o que é que eu posso ofertar? Ok, percebi que sou chamado a oferecer voluntariamente. Então o quê? A resposta é simples: o que tens. Foi o que Deus disse a ele: tragam-me a oferta daquilo que vocês têm. Do que cada um tiver, tragam-me uma oferta. Mais uma vez, Deus não precisa de ti nem das tuas coisas. Deus consegue trabalhar bem sem o teu dinheiro, sem o teu carro, sem a tua casa, sem as tuas coisas, sem ti. Deus até consegue fazer as coisas sem qualquer um de nós. Mas o ponto não é esse. O ponto é que Deus quer que tu colabores na edificação da igreja. Se tu és parte da igreja, tu já fazes parte da igreja, não no sentido simplesmente de fazer parte aqui do grupo de pessoas que se reúnem aqui, mas no sentido de ser filho de Deus, pertencer ao povo de Deus, e também, depois no contexto particular nosso aqui, de seres membro da igreja aqui, mas se tu fazes parte do povo de Deus, Deus quer que tu colabores na edificação da sua igreja. E isso passa também por aspectos materiais, por coisas concretas, coisas físicas. Hoje estamos a focar-nos nisso. Depois falaremos dos dons espirituais, mas a edificação da igreja passa também por aspectos materiais. A igreja é um edifício espiritual, já falámos, e isso não há dúvidas. A igreja não são edifícios, são pessoas. É o conjunto dos remidos por Deus. E no caso da igreja local, é o conjunto dos remidos, daqueles que são povo de Deus, que se reúnem no mesmo lugar. A igreja não é um edifício físico, mas a igreja está no mundo físico. Por isso precisa de um sítio para se reunir, como nós estamos aqui. E estas paredes não têm nada de espiritual. Foi preciso alguém assentar tijolos, ou não sei exatamente como foi, mas deve ter sido com tijolos. Foi preciso alguém assentar tijolos. Precisa de dinheiro para construir, para reparar. Precisa de dinheiro para ajudar quem necessita em algum momento. Precisa de dinheiro para sustentar aqueles que trabalham na obra. É preciso de dinheiro. Precisa de coisas físicas que permitam que a parte espiritual possa acontecer. E é nisto que entram as nossas ofertas, aquilo que Deus, os dons naturais, as dádivas naturais que Deus nos deu, é aqui que entram, é aqui que elas devem ser oferecidas. E então o que é que deves trazer? Já respondemos o que tens, né? Mas em concreto. Mas falar só algumas coisas, nós podíamos pensar noutras. Ainda mais, e ser mais concretos. O que é que deves trazer nesta perspectiva dos dons naturais? Talentos. As tuas capacidades. Os exemplos clássicos. Tocar um instrumento não é um dom espiritual, é um talento. Deves trazer. Fazer arranjos florais, por exemplo. Né? Geralmente, os homens, se calhar, alguns descobriram a primeira vez que estão ali flores, mas as mulheres reparam, geralmente.
Há quem faça, tem jeito. É um talento, pode ser trazido, pode ser oferecido. Mas não só isso. Se quem tiver jeito para a pistelaria, para o mundo da construção em geral, pode-se usar isso também quando é necessário. Mas não só isso. Tu podes usar a tua formação, por exemplo. E nós temos um exemplo, até pensava que a Gabi não ia estar hoje. Lá está ela a traduzir quando estão a falar dela outra vez. Mas, por exemplo, ela, neste contexto, a tradução que ela está a fazer não é dom de línguas. É uma formação que ela teve. É um talento e formação que ela teve. Assim como muitos usam e devem usar na Escola Dominical, por exemplo, formação na área da pedagogia. Mais particularmente a Júnia, que tem mais, eu creio que dos professores talvez seja a única que tem formação, mas, por exemplo, é um exemplo. A nossa formação pode ser usada, a nossa formação académica, a nossa experiência profissional pode ser usada também como um dos dons naturais, ou seja, que são, não quer dizer que tenham nascido connosco, mas foram adquiridos num contexto do mundo natural, daqui não é uma capacitação especial espiritual de Deus, é algo que acontece na nossa vida diária. E sim, oferecer o nosso carro, a nossa casa. Se nós nunca abrimos a nossa casa para quem precisa, para irmãos, sem ser irmãos, para vizinhos, se nós não usamos a nossa casa para a obra de Deus, para a edificação da igreja, quer seja cuidando de crentes ou pensando nos descrentes, nós não estamos a oferecer, estamos a usá-la só para nós vivermos. O carro é a mesma coisa. Todas essas coisas devem ser... Deus chama-nos a oferecê-las, a usá-las para ajudar na edificação, para contribuir para a edificação da igreja. E, claro, o dinheiro, já falámos que é preciso. O dinheiro também faz parte. E aqui, também um pequeno parênteses, que é uma observação minha, que eu já partilhei uma ou duas vezes com algumas pessoas. E aqui eu creio que será um desafio maior, não tanto para os mais velhos, que eu creio que neste aspecto têm um hábito muito maior de contribuição monetária. Mas eu creio que é um desafio, se calhar, para os mais novos, para os casais e solteiros mais novos. Fazendo uma análise superficial, até porque também nem toda a gente contribui só para a igreja local. Há muitas pessoas que contribuem para apoio de outras obras, ministérios, pessoas. Eu sei que isso é verdade. Nem toda a gente tem a mesma possibilidade também, obviamente, mas fazendo uma análise muito genérica, todos nós iríamos concordar que a igreja, eu estou a falar para os membros da Igreja de Pardelhó, em particular nesta questão do dinheiro, que nós estamos bastante abaixo daquilo que seria o potencial de contribuição financeiro da igreja. Então este é um desafio também, porque o nosso dinheiro também faz parte, também é preciso para que a igreja possa, em primeiro lugar a igreja local, mas não só, a igreja, também penso na igreja, nós temos vários ministérios, por exemplo, nós apoiamos o Palhal, e podemos pensar em missionários em concreto, igrejas que precisem, a obra é vasta e nós podemos contribuir para muitas coisas, mas eu creio que é algo que a geração mais nova se calhar não tem tanto cuidado, não pensa tanto, mas nós também somos chamados a contribuir com o nosso dinheiro. Porque a pergunta que surge é esta: tu estás a despojar o mundo, tal como os israelitas despojaram o Egito? É que tu já foste escravo do mundo. Se tu és filho de Deus, tu já foste escravo do mundo. Tu já serviste os seus interesses, tu já estiveste dentro do seu sistema. Mas Deus libertou-te, tu já não estás no mundo. Ou melhor, tu já não fazes parte do mundo. Tu estás no sentido físico, nós estamos aqui, mas não fazemos parte do sistema do mundo. E Deus dá-te a possibilidade, porque Deus libertou-te desse mundo, Deus dá-te a possibilidade de despojar o mundo das coisas que seriam mal usadas. Do dinheiro que seria mal usado, das casas que seriam mal usadas, dos carros que seriam mal usados, da formação académica ou profissional que seria mal usada. Deus dá-te a oportunidade de usá-las, de usar todas essas coisas, esses dons naturais, para a edificação da Igreja de Deus, da casa de Deus. Porque se tu não estiveres a usar essas coisas, neste sentido, para a obra de Deus, isto não quer dizer que... Atenção, deixando claro,
Eu não estou a falar de nós darmos todo, nós usarmos sempre a nossa casa, vamos viver para a rua e pomos dentro de casa pessoas que precisam de um sítio, damos todo o nosso dinheiro, não é? Obviamente não é isso que eu estou a dizer. Estamos a falar, obviamente, dentro da perspectiva bíblica de, segundo a nossa prosperidade, podermos usar as coisas que Deus nos deu. Mas se tu não estás a usar as tuas coisas, a tua prosperidade nestas áreas todas, para contribuir para a edificação da igreja, a pergunta que se coloca é: para onde é que tu estás a canalizar todos esses dons naturais? Será que o que tu devias oferecer a Deus, tu estás a oferecer para um ídolo? Será que estás a cometer o mesmo erro que os israelitas cometeram? A primeira coisa onde eles usaram aquilo que tinham tirado do Egito foi para construir um bezerro de ouro e adorá-lo? Será que tu estás a adorar outros deuses? Onde é que tu aplicas todos os dons materiais que Deus te tem dado? Onde aplicas os teus talentos e formação? É para o teu orgulho, para a tua projeção? É para ganhares dinheiro? E se é para ganhares dinheiro, onde gastas o teu dinheiro? Onde é que tu aplicas e gastas os dons naturais que Deus te tem dado? Porque se tu estás a gastar em todas as outras coisas que não Deus, que não a obra de Deus, se é primeiro para essas coisas que tu destinas todos os dons naturais que Deus te tem concedido, provavelmente são esses deuses são esses os ídolos que tu estás a adorar e não a adorar Deus como Ele quer que tu adores. O que é que te deve, estamos a caminhar para o fim, o que é que te deve motivar a oferecer a Deus? Porque às vezes nós também falhamos porque não pensamos naquilo que nos deve motivar a fazer as coisas. Às vezes só pensamos que não estou a fazer, devia fazer. E não perdemos tempo, ou não investimos, né, a pensar naquilo, as razões que nos devem levar a fazer alguma coisa. E neste caso, o que é que te deve motivar a oferecer a Deus? Todos nós que agora somos povo e habitação de Deus, já fomos escravos, como já falámos. Mas Deus desceu, como nós vemos Ele a descer em Êxodo, Deus desceu ainda de uma maneira mais incrível em Jesus, quando Jesus, na expressão também do Novo Testamento, quando Jesus tabernaculizou entre os homens, quando Ele fez morada entre os homens. O próprio Deus a descer fisicamente, visivelmente, para habitar no meio dos homens. E Jesus fez isto para quê? Para ser o teu Salvador. Para te libertar do diabo, do pecado e do mundo. Não só te libertou, como te dá bênçãos no presente. Não só te libertou, no sentido de te libertar da condenação, desta escravidão, mas ainda te dá bênçãos espirituais e até materiais. E como te dá promessas para o futuro eterno. Isto é aquilo que Deus fez contigo e faz contigo. Infelizmente, nós sabemos que já depois de termos sido libertados, muitas vezes nós temos que reconhecer que tu ainda continuas a oferecer as tuas coisas, estes dons naturais, a oferecê-los a ídolos. Ainda continuamos todos. Mas Deus tem demonstrado quem Ele é, assim como Ele demonstrou aos israelitas ali no deserto. Ele continua a estender-se a tua graça. Ele continua a perdoar-te. Ele continua a executar a obra que começou em ti, a edificar-te a ti e a edificar a igreja contigo e através de ti. A chamar-te a colaborar com Ele na construção da obra mais maravilhosa que alguma vez foi trazida à existência. A igreja. Deus, a criação natural é muito bonita. É espetacular, o universo é espetacular. Mas a igreja é ainda mais espetacular. Não por nós em particular, mas por causa daquilo que Deus faz em nós e através de nós. Deus a salvar pecadores para habitar neles e no seu meio. Isto é a coisa mais espetacular que Deus fez alguma vez e é só para termos noção que isto não é a morada temporária de Deus. O Apocalipse mostra-nos que Deus vai habitar nesta nova Jerusalém, nesta construção que é a igreja, pela eternidade. Ele vai habitar no seu meio, vai ser a sua luz, vai ser a sua habitação eterna. Trazer a tua oferta é um ato de gratidão. Ofereceres tudo isto é um ato de gratidão. Dar o que tens é um ato de adoração por aquilo que Deus fez, por quem Ele é. Deve ser a motivação que nos faz oferecer tudo aquilo que Deus já nos tem dado a nós.
é gratidão e adoração. Concluindo, uma palavra para aqueles que estão connosco e que nos dão a alegria de estarem connosco, mas que não fazem ainda parte do povo de Deus. Ainda não estão nesta construção. Estão connosco aqui, falam connosco, partilham e participam em muitas coisas connosco, mas enquanto não fizerem parte, enquanto Deus não vos tornar parte do seu povo, enquanto não reconhecerem Jesus como este Salvador que vocês precisam, vocês vão continuar fora. Em certa medida, esta pregação nesse sentido não é para vocês. Vocês não podem participar na construção de uma coisa da qual ainda não fazem parte. O desafio é que perante este Deus que desceu, Jesus que desceu para vir salvar homens e mulheres pecadores, o desafio que Deus te dá é que tu reconheças a tua necessidade, que tu és escravo ainda hoje, ainda estás no meio do Egito, ainda estás escravo do sistema do mundo, ainda estás longe de Deus. E Deus continua a estender a sua mão. A graça está ainda disponível para quem quer ser salvo, para quem reconhece a sua necessidade. E é esse o desafio para que, e é a nossa oração, para que Deus te faça de ti um membro do seu povo, mais um bloco, digamos assim, que é acrescentado à sua igreja, que vai contribuir para a edificação da sua habitação. E para nós, se nós reconhecemos tudo isto, que Deus nos libertou, que Deus nos tem dado tantas coisas, que Deus dá-nos a oportunidade de despojar o mundo daquilo que é mal usado no mundo e usá-lo bem para a nossa vida, para o nosso alimento, para nós vivermos vidas confortáveis e com prazer, usufruirmos das coisas que Deus nos dá também. Mas se Deus nos dá tudo isto, se Deus ainda, além de tudo isto, nos dá esta libertação, nos chama para ser seu povo e quer habitar no nosso meio, então o desafio é que nós, como gratidão, como adoração, possamos oferecer tudo aquilo que é nosso, de tudo aquilo que é nosso, segundo aquilo que Deus nos tem dado, que possamos adorar a Deus também desta maneira, oferecendo os dons naturais que Deus nos tem concedido para a edificação da sua igreja, e nesse sentido, para contribuirmos também para que a glória de Deus seja manifesta no mundo e mais motivo de darmos graças a Deus, para que nós também sejamos mais felizes, mais satisfeitos, porque é assim que nós chegaremos à nossa satisfação. Não é procurando ídolos, não é oferecendo as nossas coisas a ídolos, é oferecendo a Deus em gratidão e adoração, como Ele é digno que nós façamos. Que assim seja.